Caio, boa tarde, bem-vindo à nossa programação, Caio. E eu a convidei para vir ao nosso programa para a gente falar justamente naquele texto que foi lido na Câmara Municipal pelo vereador Van Clay, a pedido seu, evidentemente, até porque é um texto seu. E essa preocupação com a quantidade de impostos, gostaria que você trouxesse um relato sobre isso. Boa tarde. Boa tarde, Jota. Boa tarde, telespectadores do Canal 12, TV Santa Catarina de Pontes Lacerda. É interessante, há tempos já nós temos debatido sobre a situação tributária que a gente tem no país, né, principalmente no estado de Mato Grosso. Que todos sabem, a tributação no estado de Mato Grosso ela é mais elevada que muitos outros estados federados do Brasil. E, em específico, essa semana, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas disparou um movimento no Brasil inteiro, através das suas células municipais, que são as CDLs, um movimento eminentemente político, de pressão aos políticos, aos governantes, com relação ao projeto de lei 77/2011, que pretende alterar a lei complementar 123/2006, que é a lei que instituiu o Simples Nacional. Lembrando que o regime simplificado de pagamento de impostos simples, ele é desde 1996, era chamado na época de Simples Federal, e com a lei complementar 123/2006 passou-se a se chamar Simples Nacional. Claro, houveram durante esses anos muitas alterações benéficas, tanto que o Simples Nacional é muito vantajoso para o empresário. E no Brasil existem 99% das empresas brasileiras se enquadram como micro e pequena empresa. Porque quando nós falamos micro e pequena, às vezes nós imaginamos aquela empresa pequenininha, mas não é assim. Até 2.400.000 de faturamento em 12 meses é considerado pequena empresa. Empresa de pequeno porte. 2 milhões? 2.400.000 em 12 meses. Considerado micro. Pequena empresa. Pequena empresa. Micro até 240 mil. Tá. Acima disso, até 2.400.000 é empresa de pequeno porte. Okay. Né? E podendo optar pelo Simples Nacional, que é um sistema extremamente vantajoso. Né? E agora, recentemente, há um projeto de lei, como eu disse, o projeto de lei 77/2011, um projeto da Câmara Federal, que está numa das comissões de análise do Senado Federal. E esse projeto ele está sendo atacado e alterado. Né? Algumas alterações desse projeto extremamente prejudiciais, né, para o empresário. Por exemplo, vou citar apenas alguns exemplos. O empresário hoje que compra e vende e traz mercadoria de fora do estado, né, ele paga quase que na totalidade das mercadorias a substituição tributária, o ICMS. Ele é optante do Simples e, originalmente, o ICMS ele deveria estar pagando junto do Simples. Junto da única guia do Simples Nacional, que se chama DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, e só que o governo do estado, através de seus protocolos e convênios com outros estados, manda recolher antecipadamente esse ICMS. O projeto de lei acabaria com esta cobrança antecipada do ICMS, fora do Simples. E o empresário mato-grossense pagaria o ICMS embutido no Simples, como deveria ser já desde o início. E é assim nos outros estados? Outros estados, por ser outros estados mais industrializados, Jota, o nosso tem essa característica, nós compramos de fora muito. Né? Os outros estados é que vendem para o nosso estado. Então, acaba lá, alguns estados, o ICMS é embutido totalmente no Simples Nacional. Ele paga ali uma alíquota mínima de ICMS, já embutido no Simples Nacional, o que reduz e muito os custos da micro e pequena empresa. Né? Lembrando também, além de 99% das empresas brasileiras se enquadrarem nesse regime, 70% dos empregos gerados no Brasil são por micro e pequenas empresas. Pois é. Né? E a própria Constituição Federal... Quem mais oferece também é quem mais paga. Justamente. E a Constituição Federal, no artigo 179, ela determina que a União, os estados, Distrito Federal e municípios têm que dispensar o máximo de esforços para beneficiar o micro e pequeno empresário. Seja com relação à redução de burocracia, seja com relação à diminuição de impostos, né, a parte tributária, e até acesso a crédito.
né? A Constituição Federal determina isso, né? O que não vem acontecendo. O nosso Estado, principalmente por tirar o ICMS do Simples, né? E aí nós temos que pagar antecipadamente até nosso ICMS, seja por substituição tributária ou regime de estimativa antecipada, como existe no Estado de Mato Grosso, né? E então acabaria com isso. E isso já foi retirado do projeto. Quer dizer, nós vamos continuar pagando ainda o ICMS fora do Simples, antecipadamente, né? Outra parte do texto que já foi retirada também, muito interessante, é que o Estado de Mato Grosso tem um sublimite. A legislação federal estabelece o limite de 2.400.000 de faturamento em 12 meses para se enquadrar no Simples. O Estado de Mato Grosso, até porque a lei faculta os estados a fazerem isso, deu um sublimite. Aqui no Estado é 1.800.000, não os 2.400.000 federal. Quer dizer, passou de 1 milhão. Ele tem que recolher o ICMS fora do Simples. Então, ele também acabaria, esse projeto tinha uma emenda de um senador que acabaria com esse sublimite estaduais e municipais, que o município também pode instituir, estipular sublimite. Acabaria com isso, e já foi rejeitado, já foi retirado do projeto. A pedido de quem, cara? Principalmente dos estados federados, dos secretários de Fazenda, secretários de Fazenda estaduais, que integram o Conselho Nacional de Política Estadual. Claro, de seus respectivos governos, né? Claro, pressão política, né? E aí pressiona os nossos deputados federais, os nossos deputados federais também vão fazer dessa forma e votar como o governo estadual às vezes pede, pressão política, é todo um jogo de interesses e política. Mas o grande problema, Jota, além desses benefícios já terem sido rejeitados e retirados do projeto, o projeto original, ele aumenta o limite de enquadramento de 2.400.000, estipulado em 2006, na Lei Complementar 123, ele aumenta para 3.600.000. Então, por exemplo, a empresa que este ano está já aí com seu limite já extrapolado, o ano que vem já teria que se desenquadrar do Simples, já ultrapassou 2.400.000. Mas se ele ainda estiver dentro dos 3.600.000, ele continua ainda em janeiro, ainda no Simples Nacional. Esse é o projeto inicial. Mas, volto a dizer, o CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, que integram, o CONFAZ é integrado por todos os secretários de fazendas estaduais, também está pressionando o Congresso Nacional a reduzir esse limite de 3.600.000 para apenas 3 milhões. Então, assim, o projeto já foi totalmente alterado, atacado várias vezes, e na principal mudança, né, eles também estão atacando para não trazer todos esses benefícios para o micro e pequeno empresário, que, volto a dizer, representam 99% das empresas do Brasil e empregam 70% dos trabalhadores do país, né? Só a título de exemplo, uma empresa que fatura em 12 meses 899.000 e estiver enquadrado no anexo 1 da lei, quem é empresário sabe do que eu estou falando, ele paga hoje 8,45% do seu faturamento bruto. Ele passaria a pagar, com esse limite novo de 3.600.000, 7,6%. Quer dizer, em termos percentuais, às vezes você faz um menos outro, às vezes não é muito. Mas você faz no isso montante. no montante, é uma redução muito boa. Daria mais ou menos em dinheiro, quanto esse 8%, 8 mais alguma coisa, só para a gente ter uma ideia. Eu não fiz aqui, Jota, eu não sei, é 899, tem que ver o faturamento mensal também, que às vezes é o faturamento mensal vezes a alíquota, né? Aqui eu só coloquei o montante total, eu não fiz esse cálculo. Mas cairia de 8 para 7 mais alguma coisa. De 8,4 para 7,6. Aí num valor alto desse, a diferença fica grande. A diferença é muito grande, podendo a empresa às vezes contratar mais, podendo investir na parte social de seus empregados e vários outros benefícios que poderiam ser feitos com essa redução, né? E outra coisa interessante é que o decreto também traz, o projeto de lei também traz um parcelamento, coisa que não existe hoje no Simples Nacional. Quem deve Simples Nacional para o governo, para o fisco, tem que pagar integralmente sem parcelamento. Às vezes há alguns parcelamentos especiais, excepcionais, mas desde o ano passado não tem nenhum parcelamento de quem deve Simples Nacional. E esse projeto traz parcelamento em até 60 vezes, né, de algum débito, impedindo assim, né, o empresário de se desenquadrar, porque quem deve Simples Nacional de um ano para o outro, desenquadra do Simples, né? E, claro, trazendo o parcelamento, o empresário que deve, às vezes pode parcelar
seu débito e continuando no Simples Nacional, um benefício. Caio, no seu ponto de vista, que pressão pode ser feita junto ao governo, aos deputados federais, para que esses textos que foram retirados voltem ao projeto normal, ao projeto inicial? Jota, como eu disse, é uma política de pressão disparada pela CNDL, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, com sede em Brasília, através do nosso presidente Roque Pelizaro, e as células municipais, as CDLs, estão fazendo cada um seu trabalho municipal, e as federações estaduais também estão fazendo seus trabalhos. Eu encaminhei ofício explicando toda essa situação que nós expomos agora para a Câmara Municipal. A Câmara leu meu ofício na última sessão, segunda-feira, e já está preparando documento para o governo estadual, secretário de Fazenda estadual, deputados federais, deputado estadual, justamente para fazer essa pressão política. Não só para aprovarem do modo como está, já original, mas que essas alterações, principalmente com relação ao ICMS, né, que seria um benefício muito grande no estado de Mato Grosso, que voltem a ser discutidas. Se não nesse projeto, porque aí poderia atrasar esse projeto já para o ano que vem, se não nesse projeto, num novo projeto. Exatamente. Né? Um novo projeto. Mas há uma pressão muito grande por parte dos lojistas, empresários, para que todo esse imbróglio criado aí seja novamente discutido, para a gente conseguir cada vez mais benefícios para o empresário. Caio, um assunto complexo, falaríamos sobre isso uma tarde inteira, né? Para tentar explicar uma semana toda. Mas fizemos dentro do tempo que foi disponibilizado aqui aquilo que deu para fazer. Obrigado pela tua vinda aqui, tá, meu filho? Eu agradeço, Jota. Sempre estou lá à disposição para tratar desses assuntos. E, claro, o empresário que tiver alguma dúvida pode procurar os seus contadores, advogados, assessor jurídico, que eles estão por dentro, todo mundo acompanha isso, e para tirar algumas dúvidas e até como fazer também para ajudar nessa pressão política que a gente tem que fazer, e como entidade representativa a gente tem que fazer constantemente. Eu agradeço o espaço e estou lá à disposição para mais discussões.